Então você tem que escolher, na verdade, entre todos os seus amores, qual é o que vale a pena você investir. Então, se tem uma pessoa que, porque eu tava dando, nossa senhora, vou falar isso, a pessoa vai saber quem é. Mas eu tava numa mentoria aí do dia zero e a pessoa, eu tava falando assim, beleza, você tem que escalar, qual o produto que você, o que é que você ama fazer? Perguntei isso pra pessoa. Aí a pessoa falou assim, Pegs, eu amo trabalhar com basicamente ele prepara churrasco. Aham. Eu amo preparar churrasco para as pessoas e tudo mais. E eu tava dizendo assim, você não ama isso, eu amo. Não amo, você ama comer o churrasco, você ama sentar e ser servido. Você tem que se Verdade. colocar numa posição onde você é o protagonista da questão toda. Onde isso, beleza. Não, por que é que eu tô dizendo isso? Não confunda seu hobby com seu ganha-pão. Eu vivo tendo essa briga com a galera os personagens, né? Que eu digo assim, mas por que você é personal? Porque a atividade do personal, se ele não se tornar um infoprodutor, a atividade dele, a Trocar profissão tempo por foi dinheiro, criada né? por isso. Ele vende Ele as vai horas trabalhar dele. até morrer, ele nunca vai conseguir renda E residual, nunca vai ficar passiva. rico, e não sei o que, papapá. Aí daí o que é que acontece? Se ele não mudar para vir produzir os conteúdos aqui e tiver alguma coisa onde chama a atenção, porque é simplesmente assim, vamos lá. Eu quero produzir alguma coisa, você sim tem que ter uma promessa única, mas no final das contas você tem que fazer as pessoas olharem para você. Por que é que eu faço podcast? E obviamente recomendo todo mundo tem podcast, porque assim, Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Sim. O corte de podcast aqui é o corte mais visto, nada mais visualizado, porque o algoritmo lhe ajuda, você joga a favor do algoritmo. Total. É só você entender que você tem que jogar, por exemplo, qual é o corte que é menos visto? Uma live. Uma live ela é infértil. O que ela produziu ali é aquilo e pronto. Dali o que ela vai, porque, por exemplo, como é que hoje em dia o que é que as pessoas mais compram? Mais compras de pessoas que vamos lá, em termos gerais, a pessoa primeiro conhece você, depois ela gosta de você, depois ela confia, depois ela compra. Beleza. Aí agora, mas qual o tipo de pitch que você tem? O pitch que ele é oculto, sabe? E que você não está olhando para a pessoa. Isso aqui. Que eu tô falando assim, eu tô dando uma dica pra você, é o pitch bumerangue. Eu falo pra você, mas eu quero atingir aquela pessoa ali. Por quê? Porque as pessoas, elas estão muito oferta. Eu digo, faça de um jeito que não pareça, que você chegue na pessoa, mas não pareça ser que está ofertando algo. E daí, eu digo assim, podcast é tudo de bom. Não porque eu tenho e tudo mais. Eu tenho, é justamente porque é tudo de bom. Sim. Foi por isso esse caminho. Quando eu digo, faça isso pra você ter bons cortes, porque aqui, você vai produzir esse corte aqui. Aí seu corte ele vai pro Instagram, aí ele vai pro Facebook, aí ele vai pro TikTok. Você pulveriza ele para tudo que é lugar, porque as pessoas precisam conhecer você. É isso, ponto. Elas precisam conhecer você. Aí depois que elas começam a conhecer você, só existem 2 tipos de post, 3, se você considerar, e um eu super condeno, nas suas redes sociais. Só existem 3 tipos de post, entendeu? Categorias tem pela choca, né? Primeiro você vai produzir curso de conhecimento e tudo mais, mas tudo isso vai para dentro só de uma categoria. Vamos lá. Eu detesto uma pessoa, meu Deus do céu, eu tô sendo muito eu aqui. A galera diz que eu não posso ser muito eu. Não, pode sim. As pessoas dizem assim, não, é porque você tem Instagram? Eu pergunto. Mas eu tenho Instagram mais pessoal. Vou beber um gole d'água. Eu falei, por quê, meu irmão? Você tem Instagram pessoal? Não, porque eu mostro minhas coisas pessoais. A pessoa, pra quê? Pra quê? Você quer mostrar que você está comendo determinado prato ou tá em tal festa e tudo mais. Isso não importa. Isso não importa para você, primeiramente. O seu Instagram é a maior arma de vendas que você tem a seu favor. É o seu currículo. Entendeu? É ali. Exato. Então, seja estratégico. Quer mostrar a foto do teu catarrento? Mostra no grupo da família. Mas não é importante mostrar o prato? Sim, dentro de uma estratégia de vendas. Estratégia. Porque eu falei, só existem 2 posts, né? Eu falei 3 quando eu falei quando as pessoas postam coisas pessoais porque ela quer biscoitar. Ela quer postar que teve no show de, sei lá, Lady Gaga agora, ou que ela teve em tal lugar. Eu digo, cara, tudo que eu posto é primeiramente, a minha rotina é 100% real. Entretanto, ali eu tenho um porquê de estar postando aquilo. Uma estratégia por trás. Porque, repetindo, tirando a questão pessoal, você só posta coisas para elevar nível de consciência e depois para fazer CTA, que é o call to action, que é onde a pessoa vai ali consumir de você. Aí daí eu fico pensando assim, uma pessoa chegou e foi uma pessoa até bem amiga minha. Ela foi para o interior aí, e tava lá, o produto dela era um produto de como fazer dinheiro.
Aí ela foi num local e ela postou a foto, ela tomando um café numa mesa da Skol, de plástico de da bar. Skol, entendeu? Aqui, num ambiente assim, eu falei assim, meu irmão, olha esse ambiente que está. Não Tu condiz, lá pode né? falar de produção de dinheiro e tudo riqueza, mais, que, meu prosperidade. filho, tu vê a Ike Batista sentada aí? Pode até sentar, mas ninguém sabe. Pode até sentar, eu acho dificilmente, mas ninguém saberia. Porque todos os seus posts têm que ser sobre elevar nível de consciência e depois vender. Certeza. Se não encaixa nisso, não poste. Não poste. Fique na sua memória. Poste muito de bom. guarda pra Uau. No você. grupo da família. Então, vá lá no grupo da família, faça dessa maneira, porque você está perdendo uma arma de vendas. Tem pessoas ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Aí daí, obviamente, vocês são estrelas nisso. Uma vez que está lá, chega a pessoa, aí como ativar um mini chat, como são as estratégias de vendas, como é que vai ser o seu funil, aí são outros 500. Mas você errar o básico simplesmente porque você, eu falo para o personal, por que você por que você é personal? Ah, porque eu gosto de academia. Ele fala, porque eu sempre gostei de academia. Eu digo, gosto de academia? Então malhe, treine, mas não faça isso do teu ganha-pão. Use como teu hobby, não como teu ganha-pão. Entendeu? Sim. É Total. esse tipo de coisas que eu venho trazendo nas minhas palestras e conversas e mentorias e tudo mais. Feito outro que eu falei assim, não gosto de produzir churrasco para as pessoas. O que você pode fazer é porque assim, você produza conhecimento, que é o que é escalável, de como fazer o melhor churrasco, com a melhor carne, papapá e por aí vai. E, no caso, o que você goste é de ser a pessoa que senta na mesa e o churrasco é servido para você. Se você tem essa concepção, você vai ver que as ideias que vão vir para você, elas já vão vir de uma nova roupagem. Para finalizar esse papo de vez, assim, quando eu digo. Isso não é ser arrogante ou prepotente. Isso é simplesmente você entender que tem muitas pessoas, tal como eu, que saiu do nada, e a gente está fazendo o que está fazendo, justamente porque a gente não aceitou ser menos que isso. Muito bom. E tem uma filosofia que eu sigo de Jim Rohn, que fala que lucro é melhor do que salário, né? Muitas pessoas hoje estão trabalhando e ganhando menos do que elas valem, porque elas estão trabalhando para alguém, né? E no fato delas empacotarem o que elas sabem ali em formas de infoprodutos, ela não tem limite de quanto que ela pode ganhar, né? Eu falo que lucro é melhor do que salário. Salário é bom, paga as contas, só que lucro gera fortuna, gera riqueza, gera impacto. Você consegue chegar onde você quiser com o movimento. Você já rodou aí todos os continentes, né? Por conta de que você deu esse passo de transformar a sua zona de genialidade, porque para mim é uma zona de genialidade, todo mundo tem uma zona de genialidade, e empacotar isso em forma de conhecimento para que você construa renda residual. Não só você trabalhar ganha, mas sim você trabalhar estrategicamente, ofertar isso dessa forma que você deu uma aula aqui de conteúdo, e vai ter pessoas que aquela aula que você gravou 1 hora, ela pode ser consumida milhares de vezes por milhares de pessoas e você ser muito bem pago por isso. Duas observações que eu quero fazer aí. Primeiramente, que eu vi poucas pessoas citar Jim Rohn e, nossa senhora, e só tem uma grande característica de Jim Rohn. Jim Rohn, ele foi professor, mentor de um rapaz chamado Eduardo Salazar. Sim. Né? Uhum. E Eduardo Salazar foi muito maior do que todo mundo. Ele foi, na profissão, ele era um médico. Uau, nossa, e agora ele arrepiei aqui. Você já escutou as fitas de Eduardo Salazar? Sim. Já escutou as fitas? Já sim. Isso é tão impressionante, eu também estou até arrepiado aqui. Foi um grande ensinamento na minha vida, aquelas fitas de Eduardo Salazar, que foi um discípulo de Jim Rohn. E essa fita, só que Eduardo Salazar, ele no caso, falando espanhol, as fitas foram traduzidas pelo Pablo Palcar. Pablo Palcar, eu ia trazer o nome Nosso dele próximo aqui, que eu sou convidado. muito grato a ele também, porque tô aqueles sabendo, áudios impactaram muito minha vida. Eu tô sabendo. Então, aquilo lá, eu escutando aqueles áudios, aquelas mentalidades, aquelas pílulas, Pablo, né? Pela voz de Pablo. E Pablo, no caso, falando, e os áudios era a tradução do Eduardo Salazar, que citava o Jim Rohn. Uau. Caraca. Entendeu? Isso é muito doido, né? Muito Isso forte. é muito O doido. conhecimento passa de pessoa E sabe pra o que é pessoa. massa? E você sim tem que ser grato a mim, porque, tipo assim, isso que eu trouxe Pablo Palcar e entreguei pra vocês.
Sim, Foi. foi. Eu Massa. conheci ele na rodada de negócios. Foi, lógico, eu Foi trouxe. na rodada E aí de o negócios. Pablo mandou mensagem e falou, tô conversando aqui. Aí não, ele tava conversando com o Carlos, pô, conversei, falei que você é meu mentor e tal. E no fim a gente juntou o ecossistema. Tem Pablo, muita que gente bizarro, massa, né? tem muita gente massa, tem muita, porque tá vindo aqui pro Brasil. é pra outras deucidência, coisas. né, o Pex? Tem muita coisa massa e vai vir muita gente massa aqui. Vai ter um outro convidado também bem massa semana que vem, que eu até falei pra Carlos aí, que é pra vocês também pegar ele. Mas esse ponto, você citou aí, logo lá no início, que sobre se você perder tudo, você perder tudo, você De novo, reconquista, né? que você tem o Então, conhecimento. É uma frase muito massa, eu adoro. O Brian Tracy, ele diz uma frase que eu amo, inclusive eu coloquei até no meu livro, que diz que quando você faz o primeiro milhão, o segundo é inevitável. Muito mais rápido, né? Porque não, Uau. não pelo dinheiro que você acumulou, mas Pela pela pessoa que você se pessoa tornou. você se tornou. E pela Isso é massa. mentalidade, né? A pessoa quebra crenças do que é impossível, né? O milhão, a pessoa fala, meu, nunca vou chegar no milhão. Quando você começa, quando assim, vocês estão falando de ser infoprodutor. Sendo que todo mundo, obviamente, eu digo assim, gente, você tem que ter duas coisas na vida. Você tem que ter, primeiramente, seu trabalho, que é o que paga seus boletos, que tem que ser de 8 às 18, digamos assim. E você tem que ter seu projeto financeiro, tem que ser das 18 a 8. Às 4 da manhã. Só que tem um detalhe, não confunda as obrigações. Vamos lá? Qual é a obrigação do teu trabalho? Pagar os boletos. Maravilha. Aí onde as pessoas erram, porque ela vai fazer o extra, enfim, outra coisa, para ajudar a pagar os boletos. Eu digo assim, você está matando a grande oportunidade que você tem na sua vida de se tornar Uau. milionário. Eu digo assim, não confunda as obrigações. Se o seu trabalho não estiver pagando todos os seus boletos, você está no trabalho errado. Vá atrás. Por quê? Porque a obrigação do teu projeto, que é o das 18 às 8, é te transformar em milionário. Sim. Então, aí vem, não faça nada que não tenha potencial milionário no teu projeto. Deixa, entre aspas, a mediocridade pro teu trabalho. Seja grande no projeto. Só faça projeto que tenha potenciais milionários. Esse é o grande ponto. Aí, só que tem um detalhe. Eu tenho meu expediente que vai me transformar em milionário. Aí, Pex, eu quero ser infoprodutor e tudo mais. Eu falei assim, beleza, qual é o horário do teu dia que tu se dedica a isso? Porque as pessoas querem se dedicar nos intervalos. Cara, hoje eu nem tive tempo de produzir nada. E o cara, não é assim. Isso é um trabalho como outro qualquer. Você tem que ter a rotina. Por exemplo, a minha madrugada é da minha produção. É onde eu já sei. Lá em casa, eu tenho meu escritório. Eu fico no meu escritório nessa hora ali. Aí ligo uma TV, fica passando uma coisa por ali. Aí eu tô aqui, eu tô hoje no livro, né? E escrevendo o livro. Então eu fico muito aqui escrevendo livro. Aí no meio que eu tenho uma ideia de alguma outra coisa. Eu largo isso e vou fazer outra coisa. Mas é produção. Perfeito. Por quê? Porque essa é a minha rotina produtiva. Porque é muito. As pessoas não entendem que isso aqui, ela não pode ser. Eu quero se transformar em milionário, mas no entanto, tu se comporta como um bico. Exatamente. Não tem a seriedade. Porra, se tu quer se transformar milionário nisso, encara com seriedade. Encara que vai ter investimento de dinheiro, de tempo, e tu tem que ter uma rotina com relação a isso. Não é quando der, não é quando puder. Não, isso tem que estar introduzido na tua rotina. Perfeito. Porque eu sei, chega o 12:30, hora de sentar, fazer meu lanchinho e tudo mais. Aí, às vezes eu vou pra academia agora, aí às vezes eu primeiro produzo um pouquinho, aí vou e volto, depende assim se a ideia tá vindo por aqui, né? Se Chico já desceu. Se lá ainda não desceu, aí eu vou pra academia, volto, mas uma coisa é certa, ali é o horário da minha produção.